Foi uma mensagem assim que pela manhã Deus falou com a gente de uma forma tão tremenda, que eu falei assim: como é que Deus não queria que eu pregasse? Não, Deus queria que eu pregasse, mas de alguma forma o diabo não queria que eu trouxesse essa mensagem, porque o diabo sabe que tem pessoas que precisam ouvir essa palavra, o diabo sabe que tem gente que através dessa palavra vai tomar uma decisão, e é claro que o inimigo não quer. Então eu falo para você que essa palavra é uma palavra divinamente inspirada por Deus, em nome de Jesus, amém? E eu estou falando aqui hoje sobre o que, pastor? Estou falando aqui hoje sobre nós vivermos o propósito de Deus. Novamente, viver o propósito de Deus. Primeira pergunta que eu faço para você é: você já decidiu viver os propósitos de Deus? Você já decidiu, já tomou essa decisão de viver os planos de Deus para a sua vida? Pastor, eu tenho muitos planos, pastor, eu tenho muitos propósitos, pastor, eu tenho muitos desejos, que não vale nada, porque o que você tem que viver não é o seu propósito, não é o seu desejo. A primeira coisa que nós precisamos aprender, que para viver o propósito de Deus, você tem que abrir mão de todo o propósito seu. Que para viver o plano de Deus, você tem que abrir mão dos seus planos, das suas vontades, daquilo que você quer. Aí sim você vai começar a viver o propósito de Deus. Outra coisa que você precisa entender é que tudo na nossa vida, eu estou dizendo tudo, não estou dizendo uma coisa ou outra, estou dizendo tudo na nossa vida existe um propósito de Deus. Até uma luta, pastor, até uma batalha, até um desafio, até, pastor, uma coisa assim que veio para tirar minha paz, até na pior luta que se levanta contra nós, ali Deus tem um propósito para as nossas vidas. E se você falar: pastor, eu não tenho um propósito, pastor, tem. Nós vamos ver na Bíblia que Deus tem um propósito para todos nós. É que talvez de duas uma, ou você ainda não entendeu, não enxergou com os olhos espirituais qual é o propósito de Deus para a sua vida, ou por outro lado, alguns já receberam, já sabem do propósito, mas estão colocando de escanteio. E eu falei uma coisa aqui, e guarde o que eu vou falar. Isso que eu falei para o povo hoje de manhã, eu falei no finalzinho da mensagem, mas eu estou adiantando já para você. Guarde uma coisa no teu coração, você tem um propósito de Deus, amém? Quem crê, diga amém. Você tem um propósito de Deus. A questão é, o que você vai fazer com o propósito de Deus, é um problema seu. O que você vai fazer com este propósito, aí já é diferente. Mas que você tem um propósito de Deus na sua vida, tem. Só que eu digo para você aquilo que eu falei de manhã. Tem muita gente que ela não quer viver esse propósito. Todos nós temos que ter uma perspectiva. Todos nós temos que ter um desejo no coração. Não estou aqui dizendo que você não possa desejar algo, que você não possa ter sonhos, que você não possa ter objetivos. Não, pelo contrário, você tem que ter. Porque até então, se você não tiver esse propósito, se você não tiver esse objetivo, o que você está fazendo aqui? Se não for para você viver alguma coisa, almejar alguma coisa, o que você está fazendo aqui então? Não estou falando nem aqui na igreja, estou falando o que você está fazendo aqui neste mundo. Existem muitas pessoas que são pessoas assim, o que vier está bom, se der certo amém, se não der amém também. Se eu conseguir, glória a Deus, mas se eu não conseguir também. Se eu for, glória a Deus, se eu ficar, amém também. Isso é propósito de Deus? Não. Por isso que existem muitas pessoas que a vida dela está travada. A vida dessa pessoa não vai nem para frente, nem para trás. A vida da pessoa está estacionada. Aí você pergunta, por que a vida dessa pessoa não vai para frente? Por que nada funciona? Por que nada dá certo para ela? Dá certo para os outros, dá certo para o da direita, da esquerda, mas para ela não dá certo. Por quê? Porque ela não está vivendo um propósito. Ela não está vivendo a vontade de Deus para a sua vida. Então hoje muitas pessoas não têm essa perspectiva. Não, eu quero crescer, eu quero ser uma bênção, eu quero voar nessa vida, eu quero conquistar, eu quero ter uma família, eu quero ter um ministério, eu quero ter unção, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Nós precisamos entender que nós precisamos almejar essas coisas. Isso faz parte do processo, do propósito de Deus para nossas vidas. E o propósito, eu falo para você, junto com o propósito de Deus, junto com o propósito de Deus, mais uma vez, junto com o propósito de Deus, é claro que vai vir os desafios, é claro que vai vir as lutas. Pastor, poxa, eu recebi o propósito de Deus, mas é uma luta, pastor. Vai vir uma luta. Por quê? Porque o diabo não quer que você cumpra o propósito de Deus, não quer que você sirva o propósito do Senhor para a sua vida.
No ano de 2016, eu estava, como eu falei já outras vezes, eu estava em Jaçanã, quando o pastor Jaime me chamou eu e minha esposa para conversar, e o pastor Jaime começou a falar assim: gente, eu estou pensando em mudar vocês, de transferir vocês para um outro lugar, vocês estão dispostos? Estamos. Vocês vão para onde a gente mandar? Opa, para onde Deus mandar. Vocês têm certeza? Eu já comecei a ficar com medo, falei, e agora? Ele está colocando medo, está fazendo muita pergunta. Vocês têm certeza disso? Alguma coisa atrapalha? Alguma coisa impede? Não, pastor. Se eu mandar para vocês para outro lugar, para um lugar longe, vocês vão? Eu já comecei a entrar na dúvida. Falei, e agora? Agora não sei o que eu respondo, né? Se fosse na primeira, agora o senhor perguntou umas 4, 5 vezes, até que nós falamos, pastor, aceitamos. Ele falou, é um desafio, mas nós falamos, aceitamos. Foi enquanto ele mandou a gente então para Manaus, mais de 4.000 quilômetros de distância. E aí no dia, meus irmãos, a gente ficou assim muito assustado. É que naquela época eu não tinha tanto entendimento de transferência como eu tenho hoje. A minha primeira transferência, entende? E Jaçanã foi minha primeira igreja. E a minha primeira transferência de igreja não foi de uma cidade para outra, foi de um estado para o outro. Então, quando o pastor Jaime, na terça-feira, ele me trocou, na quarta-feira eu já estava em Manaus. Quarta-feira, fazendo o culto da noite. E aí, por isso que eu falo para você, a minha primeira transferência, por quê? Porque eu devia ter falado para a secretaria da igreja, olha gente, não compra a passagem agora não, eu ainda preciso devolver minha casa, eu preciso arrumar minha mudança, né? Eu preciso resolver tudo aqui, depois eu vou. Mas não tinha ainda esse entendimento, né? Aí eu fui, cheguei no aeroporto, aí eu comecei a pensar assim, né? Pastor Jaime não gosta de mim, pastor Jaime me deu um castigo. O que eu fiz para o pastor Jaime me castigar? Por que ele está mandando eu para tão longe? Se está mandando eu para longe, porque não quer eu perto? Aí eu comecei a pensar em tudo isso. É maldade, o pastor Jaime está bravo comigo, ele não gosta de mim. Começou a vir todas essas coisas na minha cabeça. Aí eu entrei no avião, cheguei lá de manhãzinho em Guarulhos, entrei no avião, e eu procurando meu lugar, e procura daqui, procura dali, e nada, meu irmão. Aí eu falei para a moça, para a aeromoça, falei, moça, eu estou perdido, não é aqui meu avião não. Ela falou, não, é aqui, onde você vai? Eu falei, Manaus. Ela falou, é esse aqui. Eu falei, não, moço, mas não tem meu número. Aí eu olhou assim, ela falou, não, é o seu número, que é a primeira classe. Eu falei, é o quê? Ela falou, a primeira classe. Ela falou, primeira classe? Ela falou, primeira classe. O avião estava indo para os Estados Unidos, mas ele faz a pausa, a parada ali em Manaus. Eu falei, não acredito. Ela falou, irmão, foi o melhor dia da minha vida, me senti rico naquela hora. Aí veio, esticou aquela cama, e veio cobertor, e vem aeromoço, quer comer alguma coisa agora ou depois? Falei, quanto que paga? Ela falou, não, está tudo em primeira classe. Eu falei, acho que a igreja não me ama, acho que a igreja gosta de mim sim, né? Aí eu fui, meu irmão, mas assim, brincadeiras à parte, cheguei em Manaus, abriu aquela porta do aeroporto, parecia o bafo da cobra, aquele quente pra caramba. Eu falei, meu Deus do céu, aquele calor todo. Aí depois começou, desafios, não tem casa, foi para lá sem nada, só com a roupa do corpo praticamente. Aí minha esposa foi depois, ela ficou para arrumar as coisas, para ajeitar todas as coisas. Aí a igreja judiou, aí foi judiação, que daí pegou o avião dela, mandou lá para Brasília, de Brasília ela teve que esperar não sei quantas horas lá, e depois ir para Manaus com um cachorro e tudo. Eu falei, dessa parte Deus me livrou, né? Deixou mais pesado para ela. Aí ela chegou, quando ela chegou, aí começou. Aí a obra de Deus começou realmente. Agora minha família perto, minha esposa perto, agora vamos para cima. Só que veio muitos desafios, irmãos. Aí começou o desafio da saudade da família. Aí começou outro desafio, tudo que se tem aqui não tem lá. Aí começou aquele negócio, poxa, aqui não tem isso, não tem aquilo outro, né? E aí procura daqui, procura dali, não tem. E as coisas que são caras, e os aluguéis que são caros, e a comida que é cara, e quando você acha é um absurdo, e isso, e aquilo. Aí começou a vir muitos desafios. Até que eu fui entender que tudo que eu estava vivendo não era uma maldade, mas era um propósito de quem? De Deus. Demorou para eu enxergar, mas aí eu caí na real e eu entendi. Deus abriu os meus olhos e fez eu entender que tudo que eu estava vivendo era um propósito de Deus. Não era maldade, não era, meus irmãos, uma coisa que eu plantei agora estou colhendo, não, era um propósito de Deus. Então eu já passei por muitas lutas, até piores do que eu passei em Manaus, que lá atrás Deus me ensinou o que eu tinha que fazer. Então foi necessário eu ter ido para lá. Foi um propósito de Deus. Que às vezes você passa por tais situações que você diz, eu não sei porque eu estou passando por isso. Por que Deus está permitindo eu passar por isso? Porque Deus não me ama? Ou alguma coisa eu fiz de errado? Não, porque é um propósito de Deus.
Até numa luta, até numa dificuldade, Deus Ele te ensina. E nós precisamos entender isso. Diga glória a Deus, pessoal. Nós precisamos entender do propósito de Deus. E nós precisamos entender que eu preciso viver. Eu não posso falar, não, isso aqui deixa para não. Eu tenho que viver o propósito de Deus. No ano de 2006, o pastor me chamou para fazer a obra. Nunca pedi para fazer a obra, nunca me interessei em fazer a obra, nunca foi o meu desejo fazer a obra de Deus. Eu fazia a obra de Deus como obreiro, como voluntário, ajudava na igreja, mas não saí por aí pregar o evangelho. Aí o pastor chega e fala: Alexandre, vamos fazer a obra de Deus? Eu falei: eu já faço a obra de Deus. Ele falou: não, fazer a obra de Deus mesmo, pregar o evangelho, ir por todo este mundo e pregar para as criaturas, como diz lá a Bíblia, né, em Marcos 16, pregar para toda criatura, anunciar o evangelho. Aí eu falei: pastor, eu não tenho jeito para isso não. Ele falou: pastor, olha para mim, eu não tenho condições. Ele falou: admiro quem prega, admiro quem é pregador. Poxa, eu olho assim e falo: meu Deus, que Deus abençoe o pregador, mas eu não, pastor, eu não tenho chamado para isso. E aí eu lembro até hoje que o pastor disse: Deus tem um propósito para a tua vida. Pastor, o que eu vou fazer? Ele falou assim: ó, Deus vai te ensinar. Ele falou: Deus vai te mostrar o que você tem que fazer, mas você precisa crer no propósito de Deus para a sua vida. E eu fui para Franca, foi a minha primeira, vamos dizer assim, foi quando eu abri mão de tudo. Lembra que eu falei? Para você viver o propósito de Deus, você tem que abrir mão de tudo que é seu. E eu abri mão, falei: mas agora que eu comecei a trabalhar, agora que as coisas estão começando a andar, as coisas estão começando a prosperar, as coisas estão começando a dar certo para mim, aí Deus vai lá e me chama para fazer a obra de Deus. Eu falei: onde que tem propósito nisso? Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é que eu viva na miséria? Agora que eu comecei a trabalhar e ganhar dinheiro, agora Deus não quer mais que eu trabalhe, agora Deus Ele quer que eu vá fazer a obra de Deus de graça, porque a princípio foi, e sem ganhar um centavo sequer. Eu falei: que propósito de Deus é esse? E aí eu fui, meus irmãos, mesmo assim, porque eu fiquei com aquela palavra que o pastor disse: Deus tem um propósito para a tua vida. E fui, meus irmãos. 3 meses depois eu quis tomar a decisão de voltar para casa, porque eu fui, não tinha onde dormir, não tinha onde ficar. A igreja antigamente, hoje não, mas a igreja antigamente, ela ficava no antigo cinema, e a minha primeira cama foi o chão, do lado dos maquinários de cinemas antigos, cheio de barata, de teia de aranha, água gelada, um cobertor que a irmã, a obreira, me emprestou ali para dormir, forrar o chão. E ali eu fiquei durante 3 meses naquela situação. Falei: não, isso não é propósito de Deus não. Não é não. Deus não quer que eu viva assim e tal. E aí eu falei: pastor, eu vou voltar para casa, porque em casa eu tinha uma cama quentinha, eu tinha um cobertor, eu tinha uma casa, vou voltar para lá. E ele tocou no assunto novamente. Ele falou assim: e o propósito de Deus? E o propósito do Senhor? Foi: pastor, mas ele falou: vai melhorar. Ele falou: tudo nessa vida às vezes é difícil, mas tudo vai melhorar. Ele falou: vai melhorar as coisas, fica tranquilo, as coisas vai dar certo para você. Você vai ver que logo logo as coisas vão começar a se encaixar. E aí eu fiquei mais um pouco. Aí, para a honra e glória de Deus, aí começou a vir as vitórias. Aí veio, a igreja me cadastrou, que é assim que fala, a igreja cadastrou. Fiz ali, meus irmãos, não é nenhum vínculo empregativo, eles fazem tipo um cadastro. E ali eu comecei a receber meu primeiro salário, que na época era R$180, que era um salário mínimo naquela época. Mas eu já fiquei feliz da vida, não por causa do dinheiro, irmãos, mas porque daí eu comecei a ter aquela dignidade. Agora eu vou poder comprar minhas coisinhas, minha roupa, meu colchão, as minhas coisas. E dali em diante, Deus começou a me abençoar. E só então eu comecei a entender o propósito de Deus para a minha vida. Por que eu tive que sair de casa? Por que eu tive que abrir mão de tudo? Por que eu estava vivendo aquilo? Sendo que eu nunca pedi para viver a Deus para viver isso. Mas lembre-se, você nunca vai viver aquilo que você quer. Nunca. Você nunca vai viver aquilo que você quer. Você sempre vai viver o propósito de Deus para a sua vida. Porque só viver no propósito de Deus é que as coisas vão dar certo. É só viver no propósito de Deus que as coisas vão funcionar. Fora do propósito de Deus não é propósito. Amém? A Bíblia diz que tudo tem um tempo certo. Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia fala: para tudo nessa vida há um tempo, e para cada tempo existe o seu propósito. Tudo tem um tempo, para cada tempo tem o seu propósito. Então, eu não sei o tempo que você está vivendo, mas há um tempo de propósito de Deus na sua vida. Vamos para a palavra de Deus? Se eu fosse terminar aqui, eu acho que já terminaria, né? Mas tem muita coisa. Vamos aqui, Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4. Eu vou ler o versículo 1, vou ler, aliás, o versículo 4 e o versículo 5. A Bíblia diz assim, ó, Efésios 1, 4 diz: antes da criação do mundo, preste atenção, antes da criação do mundo,
Deus já nos havia feito o que, igreja? Para quê? Para sermos servos dele por meio da nossa união aonde? Com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. 5. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo. Pois este era o seu prazer e a sua o quê? Vontade. Era o seu propósito. Olha, uma coisa que eu quero falar para você, se você falar, pastor, eu não tenho um propósito, eu não achei meu propósito, você não precisa achar, você já tem um propósito. Você tem que entender o propósito. A Bíblia fala que desde a criação, antes até mesmo da criação do mundo, Deus já tinha te escolhido. Por isso que a Bíblia fala, Jesus ele diz, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Então você já tem o chamado, você já tem o propósito de Deus. Qual o propósito de Deus? Ele me chamou para dar frutos, Ele me chamou para gerar resultados. A Bíblia fala que não fui eu que escolhi, Ele me escolheu, para que eu permaneça, para que eu dê fruto, para que eu dê resultado. E aqui ele está dizendo, antes da criação do mundo, Deus já tinha escolhido você. Com qual afinidade, pastor? Com qual objetivo? Para que você pertencesse a Ele e servisse a Ele como filho. Então nós já entendemos aqui o propósito. Qual é o propósito? É honrar a Deus. Qual é o meu propósito? Eu fui escolhido para servir ao Senhor. E se eu não estiver servindo a Deus como eu deveria, então não estou cumprindo o meu propósito. Se eu não estou servindo a Deus como eu deveria servir, como filho amado, como servo de Deus, então ainda não entendi o processo, o propósito da minha vida. Ele está dizendo, desde a criação do mundo, antes até mesmo, você já foi escolhido por Ele, você já foi nomeado por Ele. Ele apontou o dedo e disse, é esse aqui eu quero que me sirva, esse aqui eu quero que me siga, esse aqui eu quero que faça a minha vontade, esse aqui eu quero que ande comigo, desde o princípio. Diga glória a Deus. Você já foi escolhido por Deus para viver o propósito de Deus, desde o início. Vamos um pouco mais, vamos para Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Olha o que diz a Bíblia. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Ele diz assim, só eu conheço. É ele falando, só ele conhece. Ninguém sabe, mas ele sabe. O que ele sabe? Os planos que ele tem para quem, igreja? Diga, para mim. Bata no peito e diga assim, para mim. Ele diz o seguinte, só eu conheço os planos que tenho para você. O propósito que eu tenho para você. E qual é o propósito de Deus para mim, pastor? Ele não esconde. Ele fala qual é o propósito. Qual é o propósito, pastor? Que vocês prosperem, que vocês tenham prosperidade e não desgraça. Um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ele falou, o meu propósito é que vocês vivam uma vida de prosperidade. Agora entenda uma coisa, não estamos falando aqui de prosperidade somente financeira, de bens. Estamos falando de todos os sentidos. Prosperidade quer dizer crescimento, quer dizer evolução. Deus ele quer que você tenha prosperidade, evolução, que você cresça em todos os sentidos. Não está falando só financeiro, Ele está falando o seguinte, Deus ele quer que você cresça espiritualmente, Deus quer que você cresça na sua casa, Deus quer que você cresça no ministério, e assim por diante. Ele diz, eu tenho para vocês um plano, eu tenho para vocês um propósito, é um propósito de fazê-los prosperar, é um propósito de fazê-los vocês crescerem, de evoluírem, e não um propósito de desgraça. O que é a desgraça? Talvez até em algumas regiões a desgraça ela até é uma palavra pesada, mas se você pegar o dicionário, a palavra desgraça é a pessoa que não está debaixo da graça. Uma pessoa que não vive debaixo da graça é uma pessoa que está na desgraça. Deus quer que você viva na graça de Deus, diga amém? E ele termina dizendo, e um futuro cheio do quê? De esperança, dias melhores, dias de provisão, dias de portas abertas. É um futuro abençoado que Deus ele tem para a gente. Esse é o propósito de Deus, e Deus ele quer que eu viva esse propósito. Deus ele quer que eu esteja nesse propósito, que eu sirva a vontade dele, para que eu tenha um futuro cheio de esperança, uma vida melhor a cada dia.
Aí ele completa: sou eu, não é Deus, não é a igreja, não é o pastor, é Deus que está dizendo, eu estou falando, eu estou dizendo. Aí eu volto a repetir: se você não está vivendo tudo isso, uma vida de prosperidade, de evolução, de crescimento, em todo sentido, por isso que eu falo que tem gente que a vida dela está estacionada. Aí nessa hora que você pensa, por que a vida da tal pessoa está estacionada, se o propósito de Deus é prosperidade, crescimento, evolução, quer que a pessoa cresça, conquista, quer que a pessoa seja melhor a cada dia mais, em todos os sentidos, que ela tenha uma família, que ela tenha prosperidade, que ela tenha saúde, e assim, tal, e vai colocando, mas não está vivendo isso. Aí nós entendemos, é porque a pessoa não está vivendo o propósito de Deus. Essa pessoa, desculpa a palavra, mas ela está vivendo numa desgraça. Ela está vivendo fora da graça. E fora da graça de Deus, hoje nós vivemos debaixo da graça de Deus. E fora da graça de Deus não existe prosperidade, não existe um futuro cheio de esperança, não existe uma vida abençoada. Debaixo da graça de Deus, cumprindo o seu lindo e maravilhoso propósito, é que nós entendemos o que é realmente servir a Deus de todo o nosso coração. Diga amém, Jesus. Vamos mais, eu tenho mais para te falar. Vamos aqui para Provérbios 19, 21. Provérbios 19, 19, 21. Olha aqui, ó. Provérbios capítulo 19, 21. Quero que você leia comigo, vamos lá. A Bíblia diz assim, ó, Provérbios 19, 21, diz: muitos são os planos no coração de quem? Novamente eu repito, não é errado você ter planos. Não é errado você fazer planos, você ter objetivos, você tem que ter. Mas pastor, só acabou de falar que o que vai prevalecer é a vontade de Deus. Sim, mas a sua vontade pode estar de acordo com a vontade de Deus. Pode ou não pode? Pode ser que o seu propósito esteja de acordo com o propósito de Deus, então vai se cumprir. O propósito e o desejo e o sonho, o plano que não vai se cumprir, é aquele que você tem, mas é o que Deus não quer. Aí Deus não vai cumprir. Mas eu quero tanto, mas não é o que Deus tem para você. É o que nós lemos lá em Jeremias: eu conheço os planos que eu tenho para você. Desculpa a palavra, entenda o que eu quero dizer. O que você sabe não é nada. Ah, pastor, porque eu sei o que é bom para mim. Não, você não sabe nada. Você não sabe nada. Igual meu filho, se o meu filho falar, eu sei o que é melhor para mim, ele não sabe. Quem sabe o que é melhor para ele sou eu que sou pai. Eu que sou pai, que eu sei o que é o melhor para o meu filho. Sim ou não, pessoal? Meu filho não sabe o que é melhor para ele, ele não sabe o que é o melhor, mas eu sei o que é o melhor para o meu filho. Assim como Deus, Ele sabe o que é o melhor para você. Então o que você sabe, desculpa a palavra, não te desprezando, mas o que eu sei, o que você sabe, o que nós sabemos, não é nada. Amém? Porque somente Deus conhece e sabe o plano e o propósito que Ele tem para as nossas vidas, que são maiores do que os nossos. Isso aí você pode ter certeza. Ah, meu plano é tão bom, pastor, mas o de Deus é melhor. Ah, mas o meu sonho, pastor, é tão maravilhoso, mas o de Deus é melhor. O meu propósito não é ruim, mas o de Deus é o quê? Melhor. E por isso que ele está dizendo, ó, muitos são os planos do coração do homem, mas olha o que diz: mas o que prevalece é o que, igreja? É o propósito do Senhor. Então não estou dizendo que é errado você ter propósito, que é errado você ter objetivos, não estou dizendo isso, mas que você entenda, é somente o propósito de Deus é que vai prevalecer. Somente o que Deus tem para você é o que vai prevalecer. Então, continue tendo sonhos, continue tendo objetivos, continue, não é pecado, mas lembre-se que o que vai prevalecer não é o que você quer, é o que Deus tem, é o propósito do Senhor. Se é propósito de Deus, então vai dar certo. Se é propósito de Deus, então vai prevalecer. Se não é, não adianta insistir. Aí entra uma outra coisa, ó, de pessoas querendo insistir numa coisa que não é propósito de Deus. Aí entra um outro problema, é a pessoa insistir num propósito que ela quer. Ah, eu quero tanto, mas Deus quer? Você já perguntou para Deus se é um propósito dele? Não, pastor, porque eu acho que para mim é melhor. Aí eu te faço outra pergunta: quem disse para você que é melhor? Foi Deus que falou que é melhor? Aí a pessoa, ela quer brigar com o propósito de Deus, deixar de viver o propósito de Deus para viver os seus próprios propósitos. Aí você vai quebrar a cara, como se diz o outro, tá? Provérbios ainda 16, agora versículo 4, volta aí, umas 2 páginas aí. Provérbios 16, 4, eu vou ler só a primeira parte,
a parte A do versículo. Provérbios 16, versículo 4, a Bíblia diz assim, ó: o Senhor faz tudo, diga tudo, mais uma vez, diga tudo. Não é alguma coisa, não é a maioria, não é a minoria. Ele está dizendo, Deus faz tudo. E o que Deus ele faz tudo? Tudo para o seu devido propósito. Aí entra aquilo que eu acabei de falar, tudo que Deus faz, você pode ter certeza, tem um propósito. Pastor, por que eu estou passando por isso? Eu não sei, mas tem um propósito. Por que eu estou enfrentando isso? Eu não sei, mas Deus tem um propósito. Por que eu estou, pastor, passando por um momento tão difícil? Eu não sei, mas Deus tem um propósito. Pastor, era para eu estar crescendo na vida, evoluindo, era para tal, mas eu não estou. Mas você precisa entender que até nisso Deus tem um propósito para você. Por que eu sou fiel a Deus e ainda estou vivendo na miséria? Por que, pastor, isso e aquilo outro? Você precisa entender o propósito de Deus. Quando você entender o propósito de Deus, aí eu entro aquilo que eu falo para você. Quando eu estava em Manaus, eu fui entender, depois de algum tempo, qual era o propósito de Deus para a minha vida. Eu digo para você e falo com toda certeza, nenhum outro lugar, nenhuma outra cidade, nenhuma outra igreja que eu for, eu vou aprender tanto como eu aprendi em Manaus. Nenhum outro lugar. E olha que eu trabalhei em São Paulo, do lado do pastor Jaime, do lado do missionário, mas teve coisas que só quando eu fui para Manaus eu tive que aprender. Tem coisas que só quando você for para o deserto, tem coisas que só quando você passar pelo vale da sombra da morte que você vai entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Tem gente que diz, é aquilo que eu falei até na sexta-feira, alguém chega e fala assim, pastor, a Disney é maravilhoso, nossa, a Disney, você tem que ver a Disney, você tem que ver o Pato Donald, você tem que ver o Mickey, a Minnie, é maravilhoso a Disney. Você pode falar o quanto a Disney é maravilhoso, mas eu não sei, eu nunca fui, não experimentei, eu preciso estar lá para viver. Você fala que é maravilhoso, eu não sei. Para eu dizer que é maravilhoso, que é bom, que é magnífico, eu tenho que estar lá. Então, para eu dizer que os planos de Deus são bons, é porque eu preciso viver os planos de Deus. Eu preciso viver o que Deus tem para mim. E demorou para eu entender qual era o propósito de Deus para a minha vida. Por isso que eu falei, muitas vezes eu achava que era maldade, muitas vezes eu achava que era um castigo. Tinha pastores que chegavam para mim e diziam, rapaz, o que você fez de errado? Eu falei, que eu me lembre nada. Para você estar aqui e tudo mais. Mas não foi maldade, meu irmão. O pastor Jaime é homem de Deus. O pastor Jaime, quando me mandou, meus irmãos, ele sabia da missão, do propósito. Ele sabia do propósito de Deus. Tudo era propósito de Deus. Porque a Bíblia está dizendo, o Senhor faz tudo para o seu devido quê? Propósito. Novamente, Deus faz tudo com o seu devido propósito. Nada foge do controle de Deus. Deus não faz nada acaso. Você não é um caso, você não é um caso isolado. Você não é, meus irmãos, uma pessoa que Deus errou, apontou o dedo e foi a pessoa errada. Não, você não é um erro, você é um acerto de Deus. Você foi escolhido, como nós lemos, desde o ventre da sua mãe. Você foi escolhido por Deus para você dar fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que você sirva ao Senhor e cumpra os propósitos deles na sua vida. E para terminar aqui, mais 2 versículos, já termino. 2 não, um só. Vamos para Atos, capítulo 13, versículo 36. O apóstolo Paulo, ele faz uma menção a respeito de Davi. Davi já fazia não sei quantos mil anos que Davi aqui já tinha morrido e sido sepultado. Mas alguém lembra do Davi. E olha como eles lembram do Davi. Olha como eles fazem uma menção a respeito de Davi. Eles dizem assim, ó. E Paulo disse. Deixa eu ver se é isso aí mesmo. Não, isso. Não, deixa lá na NVI, o que estava lá mesmo. Deixa eu ver. Na NVI, isso. Diz assim, ó, o apóstolo Paulo disse: tendo, pois, Davi servido a quem, igreja? Ao propósito de Deus na sua geração. Então, mais uma vez, vamos lá, ó. Tendo, pois, Davi servido a quem? Ao seu propósito. Propósito de quem? De Deus. A Bíblia fala, ele serviu o propósito de Deus na sua geração. Adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Então o apóstolo Paulo, ele faz uma menção de Davi. Ele diz assim, ó, lembra do Davi? Um homem que passou por essa terra há muitas gerações atrás. O que tem o Davi? Então, o Davi, quando ele passou por este mundo, ele serviu a Deus cumprindo o propósito de Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, mas guardei o quê?
a fé. Entende-se que vai chegar o dia de todo mundo partir. Não estou aqui matando ninguém não, mas estou dizendo que vai chegar o dia que todo mundo vai partir. Vai chegar o dia que Deus vai chamar sua senha, como diz o pastor Cláudio Duarte. Vai chegar o dia que Deus vai falar, é agora, é hoje, é amanhã, não sei, e Ele vai te chamar. Mas a melhor coisa é que quando alguém estiver fazendo o seu sepultamento, alguém estiver fazendo o seu velório, alguém vai dizer o seguinte: pessoal, foi uma benção, foi ou não foi? Foi, serviu ao Senhor e serviu a Deus com propósito. O pior é você partir desse mundo sem saber o que você tinha, o que eu estou fazendo aqui. Isso é a pior sensação que existe. Sabe qual é a pior sensação? É perder alguém. Não, estou falando, a pior sensação é você viver uma coisa que Deus não tem para você. A pior sensação é você saber que você está vivendo uma coisa que não é o propósito de Deus, não é uma vontade de Deus. Então no dia do seu sepultamento, no dia do seu velório, alguém vai chegar e vai dizer o seguinte: pastor, pessoal, passou por essa terra, combateu um bom combate, encerrou a carreira, mas guardou a fé, cumpriu com o seu propósito, evangelizou, ganhou almas, ganhou a família, e falou de Deus, e serviu a Deus com santidade, com temor, e foi uma bênção, uma honra na casa de Deus. É isso que nós queremos fazer na nossa geração, registrar a nossa história, o nosso nome. Davi, já como eu falei, Davi aqui, quando o apóstolo Paulo, ele fez essa menção de Davi, que ele citou Davi, já tinha se passado não sei quantos milênios que Davi tinha morrido. Mas olha como ele lembra de Davi, um homem que na sua geração, ele cumpriu o propósito de Deus. Amém, igreja? Cumpra o propósito de Deus, viva o propósito de Deus. Aí, como eu falei agora, eu repito o que eu falei aqui no culto da manhã. Você sabe do propósito de Deus para a sua vida. Você talvez não podia nem saber, mas hoje você sabe o propósito que Deus tem para você. Agora, o que você vai fazer com o propósito de Deus é uma questão sua. Aí é daqui para frente, é você. O que você vai fazer com esse propósito? Vai honrar o propósito? Vai viver o propósito de Deus? Para aquilo que Deus te chamou? Você sabe para que Deus te chamou? Você sabe o que Deus ele tem para você? Pastor, Deus me chamou para fazer a vontade dele, para fazer até a obra dele. Tá, Deus chamou para fazer a obra. Você está cumprindo esse propósito? Você está vivendo esse propósito? Ou você vai morrer sem cumprir o propósito de Deus? Pensa nisso em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra, diga amém. Vamos aplaudir bem forte a Jesus, que Ele merece. Aleluia.